Nós vamos conversar agora com Alexandre Mendonça de Barros, ele que é economista e sócio-diretor da empresa MB Agro. Alexandre, o relatório do USDA aponta uma safra recorde de milho e uma boa safra de soja nos Estados Unidos, né? A safra brasileira dos 2 grãos também neste ano será grande, conforme os números indicados pela Conab. Como o senhor avalia esse atual cenário de abastecimento e preços de milho e soja no Brasil? Sem dúvida é um momento excepcional para o suinocultor, para o produtor de aves no Brasil, especialmente por essa oferta que está por vir dos Estados Unidos, né? A safra deve ser brilhante nos Estados Unidos, o debate é se ela é boa ou se ela é excepcional. Há uma tendência de muitos analistas que acompanham o mercado americano e vão a campo e medem em julgar uma safra recorde depois de alguns anos de safras problemáticas, né? Então sentimos aí uma queda muito forte no mercado internacional de soja e de milho. Existe uma perspectiva, com o cenário desenhado de El Niño, de uma safra grande para o Brasil, Argentina, em geral, anos de El Niño são anos muito bons de safra. Então eu tendo a dizer assim, realmente esse é um desenho muito favorável, né, de preços, de muita oferta de grãos e preços para baixo. Além disso, né, o único senão que a gente teria que apontar aí para o pessoal da TVG Sul é o caso da China, né? Começou a aparecer algum sinal de seca na China, então eu faço só essa ressalva, essa análise do momento. Ainda nada que possa dizer que vai reverter esse ciclo muito benéfico que tem, mas requer alguma atençãozinha da gente, né? Porque afinal de contas estamos entrando no final de ciclo também na Ásia, né? De grãos, e a China hoje tem o tamanho dos Estados Unidos em termos de produção de grãos, né? Então merece alguma atenção o que aconteceu nesse último mês aí de agosto, etc. De qualquer maneira, é difícil não ter um cenário favorável aí de melhora nos preços dos grãos e, obviamente, permitindo que as margens, né, de carne sejam muito boas. Nessa questão dos preços que tem se mostrado aí favoráveis aos produtores brasileiros de suínos, o senhor acredita que é uma tendência a longo prazo? Olha, eu acho que é mais uma conjuntura de astros aí. Eu diria que os astros estão alinhados para os produtores de suínos, né? Surgiu esse ano um problema seríssimo de diarreia nos Estados Unidos, né? Suína. Isso diminuiu a oferta americana, então já havia um aumento nos preços nos Estados Unidos, recordes históricos de preço. Obviamente isso diminui a capacidade exportadora norte-americana, portanto abriria naturalmente alguns mercados. Lamentavelmente os mercados americanos nós brasileiros não acessamos. Imaginava-se então, eu imaginava que nós poderíamos agora ter uma oportunidade de mercados tipo Japão, Coreia, México, o próprio Estados Unidos, quem sabe. Mas aí surgiu esse conflito russo, né, que acho que esse talvez seja o grande ponto de virada, né? Os americanos exportam muito pouco para a Rússia, mas os europeus exportam muito. Então abre uma janela de possibilidades de compra sem precedentes, né? Isso é uma mudança estrutural de curto prazo. Se isso veio para ficar, eu tenho minhas dúvidas. Pessoalmente, eu honestamente sou cético em imaginar que isso vai durar muito tempo. Essas negociações com os russos são sempre de curto prazo, são sempre problemáticas. Então me parece mais um ciclo momentâneo de uma conjugação, né, começou com aperto nos Estados Unidos de oferta e agora se acentua como oportunidade, dado o tamanho do mercado russo, de fato de nós colocarmos carne na Rússia, e isso está trazendo preços recordes aqui no Brasil. Então me parece que esses são os desenhos que nós estamos vendo, né? Eu acho que é um ciclo bom, excepcional, eu diria, no curto prazo, tende a ser razoável, né, a médio prazo, volta a se equilibrar com margens menores do que nós estamos vendo hoje, mas de novo acho que os astros estão alinhados para que esse final de 2014 e 2015 sejam anos excepcionais aí para a suinocultura brasileira. Há um cenário de queda no preço das commodities, né, que é mais explicado por uma combinação entre o aumento da produção global e reposição dos estoques, mais o arrefecimento da demanda mundial. Esse viés baixista de tende a durar por muito tempo? Olha, eu acho que é um momento, deve ser um ciclo que dura para 2015.
Mas evidentemente a gente precisa fazer uma reflexão que os mercados eles são apertados estruturalmente, especialmente nos grãos, né? Qualquer quebra de safra num país relevante inverte completamente esse cenário muito rapidamente. Eu acho que algumas coisas estruturais mudaram, como foi muito bem abordado aqui pelo Paulo Rabelo de Castro. Quer dizer, parte do inchaço dos preços das commodities tem que ver também com a macroeconomia mundial, que tem um excesso de liquidez americana, de impressão de moeda, etc. Veio muita gente especular com commodity agrícola. Esse pedaço deve derrubar para baixo o preço em dólar. Mas não vamos esquecer que há 2 anos atrás os Estados Unidos teve uma quebra de safra muito relevante, que foi o que fez com que o preço do milho subisse e, por tabela, o preço do suíno também, das carnes, já vinham altos por anos, 2 anos de preços muito altos de grãos. Então, qualquer comprometimento de safra que vier pela frente muda bem o cenário, tá? Então é muito difícil a gente traçar coisas assim muito incisivas, né, relativas a um mundo que estruturalmente tem pouco estoque, estruturalmente falando, não tem muito mais estoque público no mundo como um todo. Então fica essa mensagem também, por hora é um ciclo favorável, que eu acho que tende a durar 2015 pelo menos, né? Se 2015 a safra americana se repetir muito boa, e a brasileira e a argentina novamente boa, isso vai se estender para 2016, assim vamos, né? Mas não vamos esquecer que já há algum tempo a safra da Ásia vem razoavelmente boa. A gente sabe que em algum momento isso pode se frustrar, né? E aí altera novamente esses balanços, né? O mercado acho que é um pouco dinâmico demais para fazer afirmações tão categóricas assim. De qualquer maneira, me parece um ciclo de oferta de grãos muito firme, muito favorável. Nós conversamos com Alexandre Mendonça de Barros, que é economista e sócio-diretor da MB Agro. TV Gesuli, na cobertura do 11º Seminário Internacional AgroSéries PIC Genet Porc de Suinocultura.